muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindo a mais um episódio, o segundo dessa nova temporada. Na última semana a gente teve aqui um membro do Poder Judiciário, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e hoje a gente tem, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, mas um membro do Ministério Público do Estado do Paraná. Antes de apresentar a nossa convidada muito especial de hoje, vou passar a palavra para o meu amigo Michel para fazer a apresentação do nosso vinho, que vai aqui acompanhar a conversa de hoje. Obrigado, Marion. Hoje a Adega Brasil, nossa parceira, mandou um Valmucine, um Pinot Noir francês. Como é um Pinot Noir, ele tem um pouquinho daquela fruta vermelha. Ele é muito interessante, esse vinho, porque até vem na indicação da própria vinícola aqui, que ele é um vinho que acompanha a carne de pato. Eu gosto de carne de pato, eu acho que vai cair perfeito para quem um dia for querer comer um pato, né? Então, é um vinho perfeito. Obrigada. A gente agradece, inclusive, o patrocínio da Adega Brasil, que nos encaminha os vinhos muito gentilmente. E agora a apresentação da nossa convidada de hoje. A gente tem aqui conosco hoje a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, a doutora Tarsila Santos Teixeira. Eu estou muito feliz em anunciar essa convidada, é alguém que eu admiro muito, Michel também, a gente já conhece o trabalho e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a pessoa por trás do trabalho. A gente pegou um currículo um pouco resumido, porque é um currículo bastante extenso da doutora Tarsila. Então, aqui fazendo um mini currículo para quem está nos ouvindo, ela é promotora de justiça do MP do Paraná, é especialista pela PUC do Paraná em proteção integral da criança e do adolescente, coordenadora da Política Institucional de Proteção e Promoção do Direito das Vítimas, autora de diversos artigos, inclusive coautora de livros na área. Então, muitíssimo bem-vinda, doutora Tarsila, muito obrigada pela sua presença. Sei que seu tempo é muito corrido, então de ter aberto um pouquinho espaço na sua agenda para conversar conosco. Obrigada. Imagine, é um prazer, uma honra estar aqui entre vocês. Duas pessoas também muito admiradas dentro de todo o Ministério Público, em especial a doutora Marion, com quem eu tenho tratado mais de perto ultimamente, né, doutora Marion? É uma referência para todos nós. E é sempre muito prazeroso falar daquilo que a gente mais gosta, que é o direito, né? Ainda mais tomando um bom vinho aqui hoje. Obrigada pela presença. A gente quer começar conversando um pouquinho sobre a sua infância, né? Será que, se pensarmos lá na Tarsila pequenininha, ela já sabia que ela queria ser membro do Ministério Público? Tinham algumas características que já se destacavam e que levavam assim a crer as pessoas que estavam por perto que seria um membro do Ministério Público? Como que era a Tarsila pequenininha? Conta um pouquinho da sua infância, se tem irmão, se não tem, como é que era a sua família? Eu venho de uma infância, assim, numa família muito acolhedora, muito amorosa, muito responsável, né? De uma paternidade responsável extremamente reconhecida, mas muito humilde, né? Passamos muitas dificuldades, principalmente materiais. Eu sempre fui a menina do direito, só que eu queria ser juíza. Mal aprendi a falar, falava que eu ia ser juíza. Né? Tem uma tatuagem da balança. A única tatuagem que eu tenho é de uma balança. Com quantos anos que a doutora fez a tatuagem? Não, então, eu vou contar justamente isso. Eu queria fazer essa tatuagem com os meus 14 anos de idade. E minha mãe não permitiu, meu irmão, que era mais velho, não permitiu. E eu fiquei com o desenho da balança na minha cabeça. E daí, agora, há 3 anos atrás, eu fui lá e fiz a minha tatuagem da balança, que estava guardada desde os meus 14 anos. Mas, assim, eu tenho 4 irmãos, sou a do meio, a mulher do meio. Tenho 3 irmãos homens e a mais nova é mulher. Mas nós, assim, tivemos uma infância difícil porque minha mãe teve um câncer muito prematuramente. Minha mãe teve um câncer com 35 anos e morreu aos 41 anos. Então, e meu pai, 3 anos depois, infartou. Então, desde os meus 18 anos, eu não tenho referências, né, de pai, de mãe, e é uma coisa que realmente quem não tem sabe o quanto faz falta, né? E essa convivência com uma mãe doente, que à época o câncer era uma doença bem mais difícil de administrar do que é hoje, né? Então, assim, era uma sobrevida difícil que a gente acompanhou ali, de muita dor, de muitas internações, 11 cirurgias e tal. E isso comprometeu muito a minha infância, a minha adolescência, sabe? Fez com que eu, muito prematuramente, fosse a mulher da casa, né? Por ser a mulher mais velha,
de cuidar da casa, de cuidar dos afazeres domésticos, de cuidar dos irmãos, de cozinhar, de ter um banquinho na frente da pia do fogão para alcançar a torneira, alcançar o fogão. E eu dava até banho na minha mãe. Então, quando minha mãe morreu, eu tinha ainda 14, né? Sim, então, foi assim uma infância, uma adolescência difícil. Mas eu sempre fui muito focada, assim, eu pus na cabeça desde menina que eu queria ser juíza e todo dia eu pensava, um dia eu saio daqui, um dia eu saio daqui, um dia eu saio daqui. E segui a carreira jurídica, só que assim que eu entrei no Ministério Público como servidora, porque eu entrei num concurso como servidora, em 92. E eu estava fazendo faculdade, abri um concurso para servidor, eu fiz esse concurso e passei. Ali eu fui trabalhar no Fórum Criminal. Na época, os cargos eram poucos cargos administrativos na instituição, cargos servidores, né, colaboradores de forma geral, eram pouquíssimos, e não tinham cargos jurídicos, eram administrativos. Então, o cargo que eu fiz foi assistente administrativo. Só que aqueles que faziam direito foram selecionados para trabalhar nas promotorias. E os que não faziam direito foram para o administrativo de fato, né? E eu fui direto para o Fórum Criminal. Isso aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Eu tinha 19 anos. Eu fui direto para o Fórum Criminal. E fui trabalhar com o nosso saudoso Mário Balqueiro, que faleceu também por essa doença tão difícil. E ali eu comecei a trabalhar no gabinete, inquérito, denúncia, alegações finais, numa maquininha torpedo ainda, numa maquininha torpedo. E eu ali tomei o contato com o que era um promotor de justiça, o que era um juiz de direito, porque a gente faz essas escolhas, quando criança, muito na base do romance, né? Né? A maioria dos estudantes nem sequer sabem a realidade, o que é um promotor de justiça, o que é o Ministério Público e o que é o Judiciário. E daí eu tomei contato bem próximo, né, com a atuação do juiz de direito, com a atuação do promotor, fiquei ali todo o meu tempo de faculdade. E já na metade do caminho eu já tinha certeza que a minha vocação era para o Ministério Público. Porque eu sou bastante dinâmica, né? Eu sou bastante agitada, bastante dinâmica, bastante ansiosa. Com o meu perfil, eu não daria para ser uma juíza, entende? Falei, não, eu sou aquela que quer fazer as coisas acontecerem, né? E daí já fiz opção pelo Ministério Público, já estava ali, e aquilo aconteceu automaticamente. Quando eu me formei, eu fiz o primeiro concurso para membro, já entrei no primeiro, com 23 anos eu era promotor. Olha só. Olha só. Agora a gente vai dar um salto na sua história. Durante muito tempo, o pessoal que não é de Curitiba, aqui em Curitiba a gente tem uma vara especializada em crimes contra criança, adolescente e idosos. E durante muito tempo a senhora foi a promotora dessa vara. E assim, olhando em relação aos idosos em específico, qual que é o perfil da vítima do crime? Isso acontece em todas as classes sociais? Qual era o tipo de violência contra essas pessoas que eram as mais recorrentes ali dentro da tua atuação no Ministério Público durante esse tempo? Eu fiquei 12 anos ali. Diferente das crianças e adolescentes, que têm uma ocorrência mais pulverizada em classes sociais, em situações as mais distintas, os crimes contra idosos acontecem num contexto bastante definido. Há um recorte bem claro. O crime contra idoso é praticado pelos filhos, principalmente 90% filhos drogaditos. Então, assim, o que você tem de crimes contra idoso hoje? Você tem o 99, que é os maus tratos ao idoso. Você tem o 102, que é o desvio de bens, proventos, rendimentos, né? 90% é isso. É o 99 e 102. Quem pratica esses crimes? Filhos que abusam de álcool e drogas e exploram economicamente e emocionalmente os pais para fazer frente a esse vício. É basicamente esse o panorama que você encontra lá. Muito difícil de administrar, inclusive, porque você tem que afastar esse agressor, porque ele não se controla,
Ele agride, ele faz os pais passarem fome, ele vende os utensílios que guarnecem a casa, TV, até fogão, fios, tudo. Eles vendem tudo e deixam, dessa forma, os pais perecerem, passando necessidades. Só que é difícil de administrar porque você afasta esse agressor e os pais não suportam. E põem para dentro novamente. Eles entram naquele ciclo da relação abusiva, a ponto talvez deles se sentirem culpados. É que tem o afeto, né? De pai e mãe que também perdoam tudo, de filho. Eu tive assim, casos assim, muito marcantes para mim ali. Marcantes no sentido de você se sentir impotente diante de um problema que o direito penal não soluciona. E esse é um conflito que eu tenho com o direito penal. Eu trabalho no crime há 30 anos, eu sempre trabalhei no crime, né? Mas eu tenho esse conflito com o crime, sim. Ele não soluciona determinados problemas, né? A gente precisaria trabalhar de forma mais articulada, ter uma interlocução mais firme, digo, no sentido do Ministério Público mesmo abraçar determinados aspectos ligados ao crime, como, por exemplo, a dependência química, e resolver. Porque não adianta. Veja, não há solução para essa dinâmica do crime contra idoso que não perpasse por uma atuação mais articulada, de fato, mais abrangente. Porque os pais não conseguem manter esses filhos jogados na rua. Não conseguem. Mas, sabe, pegando um gancho no que você falou, eu tenho um amigo meu que ele é psicólogo e trabalha com dependência química. E ele fala que, às vezes, a parte mais difícil do tratamento é a família aceitar o filho naquela posição. Então, às vezes, os pais precisam passar por um trabalho terapêutico para conseguir internar o filho, porque, às vezes, o filho sozinho... para conseguir sustentar aquilo, né? Sustentar a situação do filho estar internado. E realmente... Bancar aquilo, claro, né? Isso não justifica o que o filho faz. Eu passei por situações engraçadas, gente. Tive um caso que foi muito marcante, porque o rapaz, ele realmente era muito violento. Ele era viciado em crack, ele ficava na rua vários dias, ele quebrava tudo dentro de casa e os pais tinham muito medo dele. E o pai foi lá e, na primeira vez que ele foi, nós ainda fazíamos as declarações reduzidas a termo. E ele disse, não, eu preciso de ajuda, meu filho vai me matar, vai matar minha mulher. Esse final de semana ele fez e aconteceu, e ele pegou um facão e ele sentou na porta da casa e afiava o facão, e eu pensei, agora que a gente vai morrer. E ele tirou uma foto do rapaz ali afiando o facão e tal. Fiz a denúncia, dia preventivo, o rapaz foi preso, fiz a denúncia, foi condenado, só que, infelizmente, é uma pena muito, muito pequena, né? Não resolve. E não é a pena que vai resolver mesmo. E esse rapaz acaba saindo e, para frente, retoma aquela conduta. Não, só voltando um pouquinho. O rapaz foi condenado, mas na audiência, esse pai foi lá e disse, não é bem assim, ele não é tão violento assim, ele pede as coisas, mas se a gente não der, ele aceita e tal. E daí eu falei, mas, seu fulano, mas o senhor me disse, o senhor falou aqui nas declarações que ele estava afiando um facão e que o senhor achou que aquele dia era de chegada da sua morte. Não, a senhora que não entendeu. Eu falei que ele estava afiando o facão, porque provavelmente ele ia fazer algum serviço lá fora. Daí fico eu por louca. Daí ele foi condenado, foi solto e aconteceu novamente. Daí o idoso veio novamente. Daí ele veio, não, porque ele vai matar. Eu falei assim, não, ele está só afiando o facão para fazer algum serviço lá fora. Falei, agora nós vamos começar de volta, mas agora vai ser tudo gravado. E, doutora Tarsila, tem a questão, por exemplo, de uma omissão nos cuidados de idoso. Esse é um crime que aparece bastante também, que aí eu estou vendo uma questão de, enfim, alguém viciado em droga que dolosamente, mas tem alguém que age mais por um descaso ou mesmo um dolo eventual de deixar de lado, acontece bastante também. Nós temos muito aquele problema de idosos que precisam de cuidados de terceiros, né? Seja porque acometidos por alguma doença, seja porque a idade já não lhes permite ter autonomia, né? Para todas as necessidades. E quando há mais de um filho, o que é comum, né? É difícil um filho, né? Então, se tem 3, 4 filhos, é muito comum 1 ou 2
se inteirarem e se ocuparem de prestar os cuidados e outros se omitirem. E daí vem muito essa demanda para o crime, mas essa demanda não se coaduna com o crime. Por quê? Porque para o crime acontecer, para o crime de abandono, no caso, acontecer, o idoso tem que perecer. Então, quando um filho presta o cuidado e o outro não presta, se ele não está em perigo concreto, não há crime. E as pessoas se confundem um pouco com isso, né? Porque elas acham o seguinte: eu estou cuidando, você não está, você está cometendo um crime de abandono. E, infelizmente, não basta abandonar. Eles têm que estar em perigo concreto e, nesse caso, não acontece. Essa demanda vai ser solucionada lá no Cível, através, inclusive, das promotorias de proteção ao idoso, que fazem daí essa negociação, né, para que todos contribuam, ou então, se não querem auxiliar com seus serviços, com seus préstimos, que auxiliem financeiramente, então, né? E em relação às crianças, a gente está falando que a vara é de idosos, crianças e adolescentes. Eu imagino que seja muito difícil trabalhar com crimes em que a vítima é criança. Todo crime, né, tem sua dificuldade, claro, mas com criança, imagino que tenha uma especial dificuldade. Acompanhando esses crimes, na sua experiência, tantos anos trabalhando com isso, é algo que te faz perder um pouco a esperança na humanidade? Existem coisas muito chocantes? Ou, enfim, como é que você tem enfrentado isso e lidado com isso no dia a dia, né? Eu vou dizer para você que eu não perco a esperança, porque se eu perder a esperança na humanidade, a gente perde a esperança na vida, né? Mas é chocante. É chocante. E, assim, é aquele crime que todo dia você se surpreende, sabe? Que todo dia você diz, meu Deus, mas todo dia eu tenho uma surpresa. Os crimes contra a criança, eles acontecem numa dinâmica, num contexto, e ele cria uma vitimização muito diferente do que a gente está acostumado no crime. A gente trabalha no crime, aí, vamos dizer, na promotoria de inicial, de intermediária, você trabalha com tudo que é tipo de crime. E não estou dizendo de crimes mais leves. Estou dizendo desde homicídio, um roubo, um latrocínio. Mas, assim, é muito claro, né? O lado do criminoso, o lado da vítima. A vítima consegue se reconhecer com facilidade como, né? E ali, nos crimes contra a criança, é tão complicado assim você separar o joio do trigo, sabe? Porque a própria vítima tem dificuldade a criança, ela não enxerga desde logo o crime. Então, muitas vezes, ela te conta uma história. Eu já tive várias vítimas que elas não sabem que elas foram vítimas de crime. Elas me contaram uma história. Por exemplo, meu pai passa pomada no meu pipi toda noite. Né? Então, para ela, tá tudo certo, mas eu sei que não tá, porque não tem porquê daquela pomada, não tem porquê. Ela empresta a narrativa do próprio adulto que tentou justificar aquilo. Né? Então, assim, e isso reflete para o profissional num dever de cuidado extremo, porque você não pode gerar naquela vítima um sofrimento que ela não tem, você não pode desencadear isso, né? Ainda que haja um certo conflito entre o direito da vítima à verdade. Né? Mas ela é muito pequena, talvez, para essa verdade. Né? E por ela, muitas vezes, não ter a dimensão de tudo o que acontece, ela não dá significação exata para aquilo. Então, é um depoimento difícil, porque você tem que trazer muita provocação para que os fatos venham, e essa provocação tem que ser muito cuidadosa, porque se você sugestionar, se você induzir, você pode ter problemas com aquela prova, né, com a valoração daquela prova. Então, assim, sempre tudo muito difícil. Uma verdade muito difícil de trazer, muito difícil de colocar na mesa, né? Um depoimento difícil. Eu sou especialista em depoimento especial, então lá a gente fazia abordagem direta. Mas, assim, você precisa que a vítima fale. Né? Eu ia lhe perguntar justamente se a doutora já teve experiência com alguma vítima que ainda não verbalizava, porque tem crianças pequenas que sequer têm essa narrativa ou a fala, né? Como é que se dá daí nos casos de crianças bem pequenas? Muito difícil quando a vítima não verbaliza. Por quê? Porque uma das características mais presentes nos crimes contra a criança é a clandestinidade, né? É um crime que acontece ali, 95% dos casos dentro do ambiente familiar, né? Onde o agressor tem acesso privilegiado àquela vítima de uma forma bastante isolada, né? E
Então, se você não tiver uma testemunha que pegou, que viu, ou uma prova material, uma marca, alguma coisa, que também é muito difícil, você não tem nada. Eu sempre digo que a palavra da vítima, nos crimes contra a criança, ela é tudo para a gente. E ela tem um valor muito destacado, porque, diferente do que todo mundo pensa, a experiência nos mostra que um depoimento de uma criança é altamente valoroso no sentido da credibilidade, principalmente quando ela fala de violência sexual, que é o mais grave. Ao contrário do que se pensa, é um depoimento muito forte. Por quê? Porque ela tá tratando, revelando, descrevendo condutas que não fazem sentido para ela. Então, conforme ela coloca, você já tem a percepção de que ela está relatando uma experiência do jeito que ela vivenciou, usando palavras que muitas vezes nem fazem sentido, mas que é a forma com que ela, o repertório que ela tem para trazer aquilo. E você percebe que aquela criança, naquela fase de desenvolvimento, seria incapaz de sustentar isso de forma fantasiosa ou induzida. Ela só tem capacidade de falar aquilo porque ela vivenciou, senão ela não teria. E agora, então, eu vou fazer a provocação ali, porque, por outro lado, hoje o processo penal tem muito aquela preocupação com a credibilidade da prova, a confiabilidade da prova, e aí no meio desse contexto todo vem a questão das falsas memórias, né? E até estava comentando com a Marion hoje à tarde, quando a gente estava trocando uma ideia sobre a gravação, e que não raro, você às vezes tem um processo de divórcio, quando vê um cônjuge está acusando o outro de violência sexual, e às vezes entra aquela briga tremenda, enfim. Existe isso? Como que funciona na tua visão essa questão? Dá para dizer que há indução? É possível verificar pelos detalhes? Qual que é a cautela que tem que ser tomada? Há a tentativa. A tentativa há, né? A gente teve muitos casos aí, eu tive muitos casos ao longo desses 12 anos, da tentativa da alienação parental voltada à acusação de violência sexual. Só que a diferença quando envolve violência sexual é que ele não sustenta, a criança não sustenta. Por quê? Porque a falsa memória, né, para quem está nos ouvindo e não sabe disso a fundo, a falsa memória, para quem a detém, ela é tida como uma memória. Uma verdade. Ela enxerga aquilo, ela, na sensação dela é que ela está evocando aquilo de fato, né? Como algo que está gravado nessa memória. Ela internaliza aquilo. Para a criança que não tem repertório, que não tem vivência, que não tem nenhuma experiência com a prática sexual, ela não tem capacidade de internalizar aquilo de forma suficientemente forte para sustentar o discurso. Ela não sustenta. Você começa a explorar e ela fica com frases repetidas, ela não tem resposta para os desdobramentos daquela colocação que ela faz, e você logo percebe que ela só está reproduzindo uma fala, só isso. Eu faço muitas palestras sobre a questão dos crimes contra a criança, e eu sempre coloco para eles assim, a falsa memória, a criança, quando se trata de criança, né, ela vai absorvendo aquela história e ela vai enxergando aquilo. Ela tem que enxergar. As nossas memórias, elas entram por diversos canais, mas o visual é o que mais fortalece uma memória. E para a criança é muito visual, né? Então, você quer colocar numa criança uma falsa memória de que um dia ela caiu numa piscina e se afogou e foi salva pelo tio Pedro. É fácil. Primeiro, fale para alguém perto dela, mas não fale para ela. Primeiro segredo, porque criança, elas têm um ouvido de tuberculoso para ouvir conversa de adulto, né? Então, você pega uma pessoa e fala, lembra aquele dia que o Joãozinho caiu na piscina e ele estava de roupa e o tio Pedro pulou, a criança ouve. Daí, no dia seguinte, amanhã, nós vamos na piscina, cuidado, não vai cair que nem aquele dia que o tio Pedro... E a criança vai pegando. Daqui a pouco, a criança sustenta aquilo. Um dia eu caí na piscina, o tio Pedro me tirou. Por quê? Porque piscina faz sentido para ela, tio Pedro faz sentido para ela, né? Toda aquela dinâmica faz sentido para ela. Diferente de você falar, um dia teu avô chupou a sua perereca. Com o perdão da falta de critérios, porque é essa a nossa realidade mesmo. É assim, ela não sustenta aquilo porque ela não consegue enxergar. Como assim?
A criança não vê isso como algo possível, ela não enxerga essa cena. E daí você pergunta qualquer coisinha, onde estava, como estava, ela não consegue. Então, é muito fácil de você derrubar. Então, assim, a tentativa existe, mas não sustenta. A gente consegue derrubar com facilidade, desde que tenha preparo para essa abordagem, né? Que é o segredo número 1 de qualquer abordagem de criança e adolescente. Tenho batido nessa tecla fazem anos e anos, que o segredo, quando a lei diz que qualquer profissional que aborda uma criança ou adolescente vítima de violência tem que ter uma capacitação específica para isso, e é específica no sentido de aprender a trabalhar com criança que sofreu violência, não saber trabalhar com criança. É porque, assim, qualquer pergunta mal colocada compromete. Né? E tem muito a questão de você culpabilizar a vítima. É muito fácil, nesse contexto, você culpabilizar a vítima. A criança fala, o meu padrinho abusava de mim toda vez que eu ia na casa dele. E você ia na casa dele com que frequência? Eu ia todo dia. E por que você ia todo dia na casa do seu padrinho? Quando você pergunta por que você ia todo dia na casa do seu padrinho, você já está dizendo para ela que esperava que ela não fosse a partir do momento que ela sofria uma violência. Ela já entende assim. Porque nós entendemos assim. Se você disser para mim, todo dia eu saio na chuva e fico molhada e estou gripada. Eu vou dizer, Maria, mas por que você sai todo dia na chuva? Você vai entender que eu estou dizendo para você que eu esperava que você não saísse. E você vai se justificar. E a criança sente isso. Então, a gente tem que saber perguntar. Porque se você a culpabiliza, ela recua. Nossa, é bem complicado, mas é bem gratificante. Porque você consegue, se você conseguir fazer uma boa abordagem, você tem uma prova altamente convincente. Você não precisa de mais nada. Mas assim, isso é interessante, Maria, porque o José Maurício, nosso convidado anterior, quando ele veio aqui, ele trouxe justamente essa questão. Ele contou lá que em Portugal, vamos visitar a cadeia, o juiz da falência, vamos ver o que acontece quando você decreta uma falência. Mas assim, a tua perspectiva é a perspectiva do Ministério Público. Essa preocupação, você entende que são de todos os atores do processo? Existe pontos de melhoria em relação ao judiciário, à própria advocacia, em relação a esse tipo de abordagem? Existe um ponto de melhoria que é premente, na minha opinião. A gente falava sobre isso hoje lá na coordenadoria. Determinadas áreas de atuação não podem mais ser de provimento automático, natural. Não é qualquer promotor que pode trabalhar nessa área, não é qualquer juiz que pode trabalhar nessa área. Porque você precisa ter um preparo diferenciado, você precisa ser vocacionado, porque senão, assim, não vai ter um resultado satisfatório, porque não é só um crime. Não é só um crime para apurar, é um acolhimento para fazer, é uma técnica a ser desenvolvida, é um manejo de procedimento. Também, né? E é uma vítima para cuidar. Sim. E tem coisas assim tão pequenininhas que a gente fazia, que fazia tanta diferença. O acolhimento da vítima, cada vítima é uma vítima. Mas a criança e o adolescente, eles têm medo do desconhecido, eles têm medo de lugares formais, eles têm vergonha exacerbada, né? Eles se sentem culpados com facilidade. Então, tem vários aspectos que as pessoas não conhecem. E por isso não administram. Então, nós tínhamos várias técnicas. Nós tínhamos cuidado com ter uma balinha, ter um chocolatinho, sempre. Por quê? Porque isso te aproxima da vítima. E isso quebra o gelo. Você ter um docinho, quer um docinho? Você ter as crianças, quando iam com as mães conversar, apenas, né, tomar uma informação, alguma coisa, que iam na promotoria, sempre levavam um presentinho. E não é custo. É um tic-tac para o cabelo, é uma figurinha para colar no caderno da escola, é uma coisinha que elas saiam aquecidas, assim, nossa, esse lugar me espera. As pessoas que estão nesse lugar, elas esperam pela minha presença, elas estão preparadas para me receber. Isso é uma elaboração inconsciente que elas fazem, mas elas se sentem seguras ali dentro. Né? Nós tínhamos e temos, só que não está mais lá, nós tínhamos um coelho. De verdade, nós temos um coelho. O Frederico é conhecido, foi até para a reportagem da RPC. Por que tem um coelho numa promotoria criminal andando solto, né? Vivia solto lá dentro, para
ter alguém para alimentar, alguém para limpar. Não, para ter um vínculo facilitado. Porque a criança está chorando, a criança está nervosa e diz, olha aqui o que tem aqui, um coelhinho. Você não quer dar uma comidinha para o coelhinho? Põe sua mãozinha aqui, põe uma comidinha. Põe lá para ele que ele vai comer. Ele vem e come. E é interessante essa abordagem, né? Porque o hospital mesmo está recebendo... Tem um hospital que tem até uma ovelha, eu ouvi falar do tal do feijoada, que é uma ovelha que vai no hospital, uma ovelha preta. E ele vai e isso faz o paciente até se recuperar sem estudo. Imagina para uma vítima. Então. Assim, e é um pequeno gesto que faz uma diferença, imagino, para o Então, assim, foi muito interessante. Eu vou te dizer uma coisa. 12 anos, mais de 3 mil vítimas, crianças e adolescentes. 2 não falaram. 2 em 12 anos não falaram. Mas muitas delas chegaram para não falar. E a gente conquistou essa fala. Porque eu tenho uma opinião que destoa, talvez, de alguns profissionais da área, mas eu defendo que falar é terapêutico, falar é libertador. A criança não pode guardar aquilo dentro dela. Ela precisa pôr para fora. Às vezes ela não fala, não é porque ela não quer falar, porque ela não quer relatar, porque ela não quer enfrentar. É porque ela não consegue. Ela quer, ela não consegue e ela precisa de ajuda. Né? Tem um doutrinador importante na área, que é o Furnes, que ele fala que nós precisamos dar o nosso consentimento para a fala da criança. Né? Ela precisa entender que nós deixamos ela falar. E ali, no âmbito dos crimes sexuais em especial, e eu falo muito dos crimes sexuais porque 90% é estupro de vulnerável. Não é lesão corporal, não é outra coisa. É estupro de vulnerável. Principalmente nessa área, a criança falar sobre regiões íntimas, ela não consegue pronunciar. Ela não consegue falar, que ela não vai falar nádegas, né? Ela vai falar bunda, mas ela não consegue falar. Então, muitas vezes, você tem que falar. Porque quando você pronuncia aquela palavra, você diz, pode falar essa palavra. Então, muitas vezes, a criança... Eu tive uma experiência com um juiz que eu gosto demais dele, acho ele sensacional, mas ele não tinha experiência na área. É isso que eu estava falando para ti agora há pouco. E a criança falava, ele me abusou. Ele não era uma criança, era um adolescente. Ele me abusou. Você pode me explicar o que ele fez? Ele encostou na minha parte. Como é o nome da sua parte? Não fala. Você pode me dizer em qual parte do corpo ele tocou? Baixa a cabeça. Daí, repete, na minha parte íntima. Tua parte íntima tem um nome. Como você chama a sua parte íntima? Geralmente, as meninas, as mulheres chamam por um nome. Que nome você chama? Baixava a cabeça. E não falava. E a gente sabia que era na vagina. E daí esse juiz pegou e falou para mim, você não pode perguntar para ela se foi na vagina? Eu falei, não, eu não posso perguntar para ela se foi na vagina. Eu tenho outro jeito de fazer ela falar. Daí eu falei, veja bem, nosso corpo tem várias partes. Eu quero saber em qual parte. Então, tem várias partes. Tem a cabeça, tem o pé, tem o seio, e eu vou falando. Cabeça, tem o pé, tem a perna, tem o seio, tem a vagina, tem as costas, tem a bunda. Eu vou falando assim. Ninguém pode dizer que eu estou sugestionando ou induzindo, porque eu estou falando das partes do corpo. Ele tocou em alguma parte do corpo dela. Qual é? Na orelha? Na barriga? Né? E quando eu falo peito, vagina, pênis, daí eu dei permissão para falar. Né? E daí ela fala. Eu já vi uma situação também que a criança mostrava, né? Tipo, fazia assim o gesto de passar a mão, assim, de estar muito inibida de falar, né? Então não era muito nem difícil para elas falarem. Ela passava a mão assim. Muito difícil. São várias questõezinhas, né? E, doutora Tarsila, eu ia perguntar, você estava falando agora que a maioria dos crimes contra a criança são estupro de vulnerável. Eu confesso, não sei, Michi, se isso aconteceu com você na tua advocacia também, mas eu me surpreendi muito com o número de estupro de vulnerável, né? Eu acho que quem trabalha com isso, enfim, tem essa noção da realidade, mas eu acho que o público que não tem esse contato é muito, muito alto, né? O número de estupro de vulnerável, enfim. A doutora sentiu que esse número sempre se manteve nesses anos todos
teve um acréscimo, aumentou, diminuiu, se manteve, né? Eu tenho essa noção pelos últimos anos, tenho aí, sei lá, 15 anos de advocacia, 17 anos de advocacia. Você não tem 20. Estou fazendo as contas aqui, assim, um pouco mais de... E eu fui vendo, me parece, pelo menos, cada vez mais eu estou tendo acesso, não está diminuindo, está aumentando o meu acesso a isso. É aquela dúvida que a gente tem se é o ovo que vem antes da galinha, se é a galinha que vem antes do ovo. Por quê? Porque, inegavelmente, houve um aumento de registros nos últimos anos. Mas nós, avaliando isso dentro do que nós temos de experiência, nós vemos que não tanto aumentaram os casos, fazendo aqui já deixando aqui do lado um ponto para a gente falar sobre os cybercrimes, mas não houve tanto aumento dos casos como houve aumento dos registros. Sim. Eu acho que nós estamos dando mais recursos para que as vítimas, seus familiares ou figuras protetoras envolvidas com essas crianças e adolescentes entendam que está acontecendo crime e busquem ajuda. E um acesso mais facilitado também. Porque há uma estatística, né, a nível nacional de que apenas 15% dos casos são notificados. 15%. Agora, vocês vejam que matemática dolorosa é essa. A Vara de Crimes contra a Criança de Curitiba, ela é a vara criminal mais volumosa da capital. Ela trabalhava entre investigação e ação penal e cautelares com um número que aproximava de 10 mil. É muito mais que qualquer outro crime. E só quem está envolvido com isso que tem essa informação. Então, assim, a sociedade como um todo, ela acha que estupro de vulnerável acontece uma vez na vida, outra na morte. E ele acontece muito, todo dia, não tem em todas as classes sociais. Né? Eu falava que é o crime mais democrático que existe. Porque não precisa ter dificuldade financeira, não precisa ser desonesto, não precisa ser malandro. Ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser a melhor pessoa do mundo e ele pode cometer um crime sexual impressionante. Impressionante. E dentro dos teus estudos, você consegue ver causas para isso? O que leva uma pessoa a praticar um estupro vulnerável? A repetição, porque sofreu anteriormente? Existem alguns pontos que você verificou, olha, essas situações são talvez comuns, não que seja uma regra, mas... Não. Temos várias incidências, né? Temos incidências de pessoas que sofreram violência e reproduzem. Temos incidências das pessoas que têm a pedofilia. É importante a gente falar disso aqui, porque eu acho que hoje um grande número ainda da sociedade entende que pedofilia é crime. Né? As pessoas falam, o pedófilo, o crime de pedofilia. Pedofilia não é crime. Pedofilia é uma condição do autor. Qualquer pessoa pode ser pedófilo e ser uma pessoa íntegra. Não exteriorizar isso em atos. Porque a pedofilia é uma condição, é uma parafilia, é um padrão de excitação pervertido voltado à satisfação mediante contato com crianças e adolescentes. Isso é pedofilia, ponto. Se a pessoa não exteriorizar isso, eu tenho uma satisfação mediante contato com crianças e adolescentes, mas eu não busco isso. Eu tive uma pessoa uma vez em todos esses anos que me procurou para dizer eu sou pedófilo e eu quero me livrar disso, porque eu nunca cometi nenhum crime, eu cheguei a seguir 2 crianças na rua, mas eu nunca fiz nada e eu não quero fazer, mas eu estou vendo o que eu vou fazer. Então, acho que todo esse enfrentamento disso que tem tomado um corpo tão grande, né, ele passa também pela informação, as pessoas têm que entender do que nós estamos falando. Né? Não é um pedófilo que comete o crime sexual. O pedófilo é o que menos comete. Né? Eu fiz esses dias um trabalho com a doutora Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta. A gente tem várias parcerias de trabalho. E ela trouxe uma estatística que, nas condenações, foi feita uma análise das condenações num presídio de São Paulo que é destinado a agressores sexuais. Menos de 20% foram diagnosticados com pedofilia. Então, não é um referencial, né, ser pedófilo para cometer o crime sexual. Não é um referencial. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente não pode esperar alguém que tenha uma tendência tão delimitada, né? Qualquer pessoa comum pode cometer um crime sexual, né? A gente tem que desmistificar isso, na verdade. E ao desmistificar, a gente tem que entender que
crianças precisam ser cuidadas. Esse negócio de confiar demais, o vizinho é amigo, o pai da amiga, isso não pode mais acontecer. E mais do que isso, a gente tem que falar disso com as crianças. Porque a experiência me mostrou algo mais doloroso ainda do que a ocorrência do crime. O medo de contar. E o medo de contar por quê? Minha mãe vai me surrar. Minha mãe, eu vou apanhar, minha mãe vai brigar comigo. Por quê? Porque eu peguei no pipi do pai da minha amiga. Entende? A criança não tem informação, segurança suficiente para entender que ela não tem culpa daquilo. Ela acha que ela é culpada. Então, assim, vejam que restrição de informação tão absurda. Que era o mínimo que você falasse para aquela criança: olha, qualquer coisa que acontecer com você nesse âmbito, nunca você será culpada. Nunca. Sempre procure ajuda. Mas, olha, as pessoas não querem falar sobre isso. Outra pergunta que eu ia lhe fazer, doutora Tarsila, que é uma curiosidade que eu tenho, a gente sabe que é uma possibilidade até de diminuição de pena confissão, e a gente vê muitas pessoas que acabam confessando crimes, por exemplo, crime tributário, crime até de homicídio. Agora, os crimes sexuais, não sei se eu estou enganada nisso, talvez sejam os mais difíceis de ter confissão por conta dessa carga toda, né? Você já pegou algum caso em que a pessoa confessa algo, né? Então, é mais raro, acontece? Peguei, assim, raríssimo. Né? Raríssimo, assim, pela minha memória, aí puxando pela memória, não lembro, assim, de 10 casos de a pessoa dizer fiz, foi isso mesmo, aconteceu. A maioria nega, alguns admitem uma coisinha ou outra, não, isso aqui eu fiz, mas isso aqui eu não fiz, sabe? E, assim, a maioria maciça, assim, nega. Não, nunca fiz isso não é verdade. Inventam uma justificativa, assim, completamente absurda para aquela criança estar falando aquilo, coisas que não se sustentam em hipótese alguma, sabe? E um recortezinho que eu deixei aqui do lado para a gente falar, o que aumentou muito, né, e que tem uma prova mais consistente daí, em termos materiais, daí, nesse caso, a confissão acaba vindo porque eles não têm como negar, são os cybercrimes, né? Sim. E isso aumentou demais. Após a pandemia, com o acesso, assim, meio que, né, foi meio no rolo, assim, que criança e adolescente tiveram acesso à internet de forma completamente... vamos dizer que não houve um planejamento para isso. Os pais não puderam botar restrições porque eles precisavam assistir aulas, acessar plataformas de ensino e ter vida, né? Então, assim, muitos pais que eram mais... punham restrições ou eram mais cuidadosos acabaram se vendo obrigados a permitir um acesso aí mais desvigiado. E foi... Meu Deus, como aumentou o estupro virtual, sabe? Assim, demais. Estupro virtual é uma coisa que aconteceu demais nos últimos anos. Para quem está nos assistindo, doutora, dá uns exemplos que a doutora, né, obviamente dentro da sua ética, possa dar em relação a estupro virtual, como que isso tem se dado? Porque, primeiro, as pessoas têm que entender que estupro não é conjunção carnal. A penetração do pênis na vagina é conjunção carnal, mas não é só isso estupro. O que é estupro? É qualquer ato libidinoso. Praticar qualquer ato libidinoso com um menor de 14 anos é estupro de vulnerável e a violência é presumida. Ou seja, não precisa provar a violência. Não precisa, a criança pode, vamos dizer, em tese, o adolescente pode dizer que queria ter a relação, mas não podia ter. Né? Então, assim, a violência é presumida, o crime existe. Qualquer ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Beijo na boca é ato libidinoso. Manipulação do corpo é ato libidinoso. Sucção do seio é ato libidinoso, beijar o pescoço, pegar no corpo, tudo isso é ato libidinoso. Então, não precisa ter a penetração. Né? Penetração seria um ato mais grave, né? Talvez na valoração isso pese, mas não na configuração do crime. Tá? Partindo desse pressuposto, nós temos que considerar que alguns atos libidinosos não demandam necessariamente uma interação física. É considerado ato libidinoso, por exemplo, a contemplação lasciva. Aquele agressor sexual que pede para que a vítima se exiba em cenas de nudez ou até se toque para a contemplação lasciva dele. Isso já é estupro.
Mais grave ainda seria quando ele pede, por exemplo, um ato de masturbação. Masturbação é ato libidinoso, né? Se isso for feito para a contemplação dele ao vivo numa webcam ou gravado e compartilhado, é um estupro virtual. Por quê? Porque ele praticou, fez com que a vítima praticasse aquele ato, ou a masturbação, ou a exibição, para a contemplação lasciva dele. Então, se configurou o estupro virtual, ainda que não haja uma previsão legal específica, já há o reconhecimento consolidado nos tribunais superiores e hoje tramitam 2 projetos para tipificar esse crime. É interessante notar, porque essa semana eu vi alguma reportagem, não lembro se foi na Folha de São Paulo, do aumento da misoginia na rede social. E daí me parece que talvez as meninas sofram mais com esse tipo de violência. Mais. Mas assim, é uma impressão ou isso realmente é o que se configura dentro desse ambiente virtual que atinge essas crianças? A maioria do sexo feminino? Muito mais, muito mais. Existem dois pontos assim relevantes nesse contexto. Primeiro, de fato, a menina tem mais incidência na condição de vítima de violência sexual, de fato. E a preponderância é de 5 a 12 anos. Contudo, o menino, além de sofrer menos, ele conta menos, muito menos. Porque daí, para o menino, entra mais um critério, mais uma questão, mais um dificultador, que é, você é gayzinho. Que também é um elemento desse machismo estrutural, né? Porque isso atinge os homens também e aí inibe, assim, a menina contando, ela é mais facilmente reconhecida como vítima. O menino mais facilmente é culpabilizado. Ele tem medo, né, da estigmatização, se ele revelar que ele sofreu abuso, até porque o agressor sexual, 98% é homem. É muito raro uma mulher agressora sexual, principalmente de forma autônoma. Talvez conjugada com uma ação, talvez não, conjugada com uma ação do homem, a gente tem mais incidência, mas autonomamente raríssimo. Eu tive 2 casos em 12 anos de mulher autora de forma autônoma. Então, isso nos leva à conclusão de que esses meninos são abusados por homens. E daí eles têm muito medo da estigmatização. Eles têm muito medo de serem achincalhados aí, levados a situações vexatórias, chamados de gay, de isso, de aquilo, quando não tem cabimento nenhum. Então, é bem difícil de administrar. Na verdade, todo o contexto da violência contra a criança é difícil de administrar. E a nossa próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, porque para quem já trabalhou tantos anos, né, com crime contra a criança, idoso, enfim, tantas pessoas vulneráveis, teve algum caso ou alguns casos que te marcaram de uma forma diferente? Imagino que muitos marquem, né? Mas que até hoje, né, cause alguma coisa diferente na doutora, que tenha lhe marcado de uma forma significativa? Eu tive 2 casos que me marcaram muito lá nos crimes contra a criança. Muito, assim. Um caso, assim, que é mais pela crueldade mesmo, né? Que pai e mãe juntos abusavam dos 2 filhos, um casal de crianças. E vocês vejam, isso acontecia todo dia, numa dinâmica assim, frenética. E essas crianças tinham uma vida normal. Eles iam para a escola, os pais iam no mercado, iam trabalhar, normal. E ninguém descobria. E essas crianças a menina dormia na carteira da escola. Quando ela começava a aula, a menina dormia. E a professora brigava com ela e chamou a mãe para dizer, olha, fulaninha dorme na sala de aula. O que está acontecendo? Tal? E a mãe ainda surrou a menina. Só que nunca ninguém perguntou para a menina por que ela dormia, né? Até o dia que alguém perguntou, escute, fulano, por que esse sono todo? Porque meu pai e minha mãe não deixam eu dormir à noite, eles ficam só mexendo na minha perereca. Vocês vejam, isso anos. E daí veio, gente, uma avalanche de coisas
que não dá nem para reportar, sabe? Não dá nem para reportar. O menino dizia assim, a minha mãe não deixa eu dormir, ela tem um pinto de gelo. Imagine o que é um pinto de gelo, que não um objeto de silicone, né? Então, assim, gente, aquilo para mim foi um horror, porque eu pensei assim, o quão sensível, como nós somos fracos na proteção dessas crianças, né? Que uma criança está dormindo sentada e nós não percebemos que alguma coisa muito séria está acontecendo. E ninguém se pergunta para ela, né? É impressionante. Agora, o caso que mais marcou... Eu chorei uma vez em audiência. Eu não sou uma pessoa de me mobilizar emocionalmente, porque eu tenho bem claro assim, qual é o meu papel nisso tudo. Mas uma vez eu chorei, porque eu processei uma mãe por omissão penalmente relevante. Porque a menina contava que era abusada pelo padrasto, que teria contado para a mãe e que a mãe nada fez e que o abuso continuou acontecendo. E eu, muito acostumada já com essa lida, fiz o processo em relação ao padrasto pelo estupro e a mãe também como coautora do estupro por omissão. E, quando chega a audiência, vem essa mãe e ela, com 27 anos, ela tinha 27 anos, ela tinha um filho de 15. Meu Deus. E essa menina com 10 anos, 9 anos. Aquilo já chamava atenção, né? E daí ela sentou para o interrogatório, sentou ali, ocupou seu lugar no banco dos réus, né? E eu perguntei, né? A juíza perguntou, daí veio para mim, eu perguntei, mas ela te contou? Ela disse que ela contou mesmo, contou. E por que você não fez nada? Falou, porque eu não consegui. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo de novo comigo. Eu não consegui aceitar. Para mim, aquilo não estava acontecendo. Não, isso não está acontecendo. Porque os meus filhos são filhos do meu pai. Meu Deus do céu, gente. Os meus 2 filhos são filhos do meu pai. Eu fui abusada, só que ela assim, muito simples. Porque se ela não fosse tão simples, ela já teria antecipado essa defesa, né? Mas ela é muito, muito, muito simples. Ela engravidou na roça. Ela falou, meu pai me levava para a roça e me abusava na roça. Eu engravidei da primeira, com 12... E olhem, gente, olhem como o sistema é frágil. Ela engravidou do primeiro filho com 12 anos de idade. Ela teve esse filho com 12 anos de idade. Ela teve na maternidade... É uma prova do estupro de vulnerável. E o pai foi lá retirar. Levá-los para casa. O pai e avô mesmo tempo. O pai e avô. Ele foi lá. Sabe? Daí, assim, nessa hora, eu queria sentar ali no lugar dela. Porque nós é que erramos, né? Nós é que cometemos o crime. Porque ninguém fez nada. Está ali a prova é pré-constituída, estanque e ninguém vê. Onde que está esse sistema? E daí ela foi embora, e ela lá na roça, ela não podia sair para nada, ela não conhecia o mundo. E ele novamente a engravida, aos 16 anos. E ela, depois que ela tem ela foge, porque não suporta mais, ela foge, deixa os filhos para trás. Vai buscando, né? Vai para briga, não sei o quê, daqui a pouco consegue emprego de doméstica, não sei o quê, padaria, não sei o quê. E nessa padaria ela conhece um rapaz, ela casa e tal, e a situação dela melhora um pouquinho. Ela volta e resgata os filhos e leva com ela para morar com o marido. E ela diz, nossa, foi a minha redenção. Eu tinha um marido, eu tinha alguém que cuidava de mim, eu tinha alguém que eu amava, que me amava e tal, e tal, e tal. E ela traz os filhos e ele recebe esses filhos como se pai fosse, tá. Só que não. Né? Só que ele começa a abusar da menina. E ela não consegue conceber. Sabe como você não concebe? Não, isso não está acontecendo. Mas parece um choque. Ela não tinha condições emocionais de se posicionar naquilo. Ela disse, eu não absorvi aquilo. Aquilo entrou... Eu falei, não, isso não está acontecendo, e eu aniquilei aquilo. Ela falou do jeito dela, né? Mas eu entendi.
Nossa Senhora, gente, para mim aquilo... Muito. Eu falei, nós fizemos isso. Nós fizemos essa menina ser estuprada. E qual foi o desfecho jurídico dos casos, dos pais e esse? Foram condenados? Os pais estão presos até hoje, cumprindo penas altíssimas, 60 anos de prisão. Os dois, né, estão presos. As crianças estão com o irmão do primeiro casamento da mãe, que era o segundo casamento. E, né, vamos ver o que vai dar, porque eu sempre digo que, às vezes, a criança, o adolescente, eles não têm a significação plena daquilo. Eles sofrem, mas assim, parece que está tudo bem. Mas é que é uma conta que chega mais tarde. Mais tarde, quando começa a ter a ideia do que... É uma conta que chega tarde e o tempo que ela demora é o tempo que ela produz juros e correção e chega grande daí. E essa mãe? A mãe essa que você chorou na audiência? Essa mãe, eu mesmo pedi a absolvição dela. Foi absolvida. Eu mesmo pedi a absolvição dela e fiz o processo em relação ao pai dela, que morreu no curso do processo. Ele morreu. E o padrasto, né, foi condenado e a mãe ficou com as crianças. Sem o suporte que deveria ter recebido. Aí que eu ia perguntar. Essas crianças vítimas, existe programa de acompanhamento? Porque assim, nós do direito a gente vê assim, é como você falou, até o Zaffaroni faz também, né, que ele fala, né, que o direito penal ele pega o problema e devolve um negócio, mas não resolve o problema no final, né? E assim, essas crianças, porque elas vão lá, o processo vem, e a impressão que eu tenho às vezes é que aquela criança, olha, tá, tudo bem, tá aqui condenado. Tá, mas e a criança? Existe política para isso? Existe uma política pública para isso? Há uma luta para que isso seja, que haja um acompanhamento que não é, que nem você falou, não é agora, é algo que talvez quando a criança tiver 14, 15, 16 anos, às vezes até mais velha, começando a vida sexual, opa, mas peraí, isso aqui era errado. Daí vem aquela ferida que estava ali. Às vezes quando casa. Quando casa. Se vocês tivessem me dito que iam fazer perguntas tão difíceis, não sei se eu teria vindo, sabe? Mas sabe o que é a questão? É que é muito, assim, apesar da conversa, é uma conversa séria, mas ela é interessantíssima, porque eu fico pensando nas pessoas que estão assistindo isso. O acesso, né? O a informação. Acesso, a informação das pessoas, porque... Eu tenho essa bandeira, então, para mim, quanto mais a gente falar e trouxer informação, mais válido vai ser. Mas, assim, eu brinquei porque, assim, como vocês disseram, eu sou coordenadora hoje da Política Institucional de Proteção e Promoção dos Direitos das Vítimas dentro do Ministério Público do Paraná. Mas essa coordenadoria, essa política institucional, ela foi inaugurada em agosto de 2024. E foi instituída a coordenadoria em novembro de 2024. Então, é tudo muito incipiente, não obstante os direitos das vítimas sejam, desde sempre, né, dignos de reconhecimento de trabalho. Mas essa questão do amparo, né, do amparo psicológico, social, médico, que é um dos direitos das vítimas, inclusive reconhecido pela Resolução 243 do CNMP, é algo que a gente não consegue implementar com muita facilidade, não. Por quê? Porque a gente depende das políticas públicas, que, infelizmente, não são suficientes para fazer frente a esse número de vítimas, e, mais do que o número, a especialidade, né? Não é uma vítima qualquer. Nós tivemos vários problemas aí, vítimas que a gente encaminha e que são colocadas em grupos. Como que você vai trabalhar uma vítima de violência sexual em grupo? E, às vezes, politicamente, não é rentável. Então, assim, político. É uma luta grande, atual, do Ministério Público, o estabelecimento de parcerias, o desenvolvimento de políticas, sabe, as parcerias com o sistema público, com outros organismos que atuam na área, né, para fazer frente a isso. Não tem esse amparo, não tem. Sabe? Como não tem amparo a vítima em N dos seus direitos, né? É muito difícil. Por exemplo, olha a dificuldade que a gente está enfrentando. O Ministério Público não pode executar o valor fixado a título de reparação dos danos morais na sentença condenatória. Quem executa? Quem executa? Né? Agora nós estamos alinhavando, conseguimos
com o pessoal da Universidade Positivo, através dos núcleos de prática jurídica, uma parceria para encaminhar as vítimas para isso. Mas, veja, é algo construído assim, sabe, no detalhe. Porque daí conseguimos acessar a Defensoria Pública para fazer das vítimas de estupro, conseguimos o núcleo para mais um número X, e vai assim, recortando e colando e puxando. Algo que deveria ser como? Deveria ser, né, automático. A vítima deveria ter isso já dentro do... Né? Não. Tem que ser tudo buscado ali no... Sabe? Um por um. Agora, essa questão do atendimento psicológico que mais me pega. Principalmente depois que eu fui atuar no NAVES. O NAVES, que é o Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro, é o único núcleo dentro do Ministério Público que tem atribuições de execução. A gente trabalha na investigação, no processo, na audiência, no todo o processo. E o NAVES está dentro da estrutura da Coordenadoria de Proteção às Vítimas. Eu confesso para vocês, eu já reconheci isso em muitas instâncias, que quando eu fui chamada para o NAVES, eu falei, nossa, o que é o NAVES para mim, que trabalhei com estupro contra criança e adolescente? Trabalhar com estupro contra a mulher, quando você trabalhou 12 anos com estupro contra a criança, não é nada, né? É muita coisa. Pela significação. Porque a mulher, ela dá a significação exata naquele momento. E ela quer morrer naquele momento. E ela faz tudo para. É impressionante o sofrimento experimentado por essas mulheres. É uma coisa assim chocante, é uma coisa que nos mobiliza muito e, no meu caso, me incentiva a trabalhar de forma assim, melhor que eu posso, dar o melhor que eu posso com a minha equipe e tal, para dar uma resposta para aquilo, já que eu não pude evitar, eu posso responder, né? Mas, assim, é algo que eu não conhecia. 30 e tantos anos de crime, eu não conhecia o que é o sofrimento de uma mulher vítima de violência sexual. E eu tenho um costume de sempre criar algumas descrições assim muito minhas, né? E a descrição que eu dou para isso é a dor da dignidade. Se eu te falar que eu estou com uma dor de cabeça excruciante, você vai me entender. Se eu falar que eu estou com uma dor de estômago, você vai me entender. Agora, se eu falar que eu estou com a dor da dignidade, você não me entende. Só se sangrasse, daí a pessoa ia ver o E ao não me entender, você não consegue dimensionar. Você não consegue. Nós não conseguimos dimensionar. Eu consigo hoje dimensionar porque eu trabalho só com isso, né? Então, eu fico todo dia falando com essas vítimas. Todo dia eu tenho uma vítima de violência sexual para atender. E eu experimento da dor delas todos os dias. Hoje mesmo, eu estava contando que nós tivemos uma vítima que chegou já contando que tinha tomado todos os remédios que tinha à sua disposição e imediatamente começou a passar mal, imediatamente começou a convulsionar, e nós com ela ali dentro do Ministério Público. Então, assim, é uma dor muito grande, é uma dor que faz com que aquela vítima não queira mais viver, não queira mais comer, não queira mais tomar banho, não dorme, não trabalha, não consegue. Porque ela não quer mais aquele corpo. Só que ela não pode se livrar daquele corpo. Então, ela quer morrer. Ela não quer mais aquele corpo, porque aquele corpo, para ela, parece que ele está sujo. Elas sempre falam que elas tomam banho. Por quê? Porque alguém entrou ali sem ser chamado, né? Então, gente, é um contexto de muito sofrimento. Muito sofrimento. E a gente tem que melhorar esse trabalho. Não adianta um processo bom. A gente tem que dar um suporte bom, a gente tem que sustentar essa vítima até ela se recuperar, a gente tem que dar médico, dar psicólogo, a gente tem que dar uma reparação, a gente tem que dar voz, a gente tem que dar vez. E elas não têm isso no sistema. Então, assim, a gente tem que melhorar muito, muito, muito. O processo é um pedaço, né? Mais significativo, mas tem muita coisa a mais. Doutora Tarsila, agora a gente vai chegar num momento, falamos muito da sua atuação profissional, né? Da excelente profissional que a doutora é, mas a gente quer saber um pouquinho da pessoa por trás,
Quem que é a doutora Tarsila quando não está no Ministério Público, exercendo todas essas funções, assim, num dia a dia normal, num fim de semana? Conta um pouquinho sobre você. Eu sou bem diferente do que todos pensam, na verdade. Sou muito caseira, sou bem reservada, assim. Reservada, assim, no sentido de que eu gosto de ficar quietinha no meu canto. Eu acho que porque eu dou tanto da minha energia no dia a dia, que daí no final de semana eu gosto de ficar mais quietinha. Tenho 2 filhos, né? Sou mãe meio que solo, porque eu me separei quando meus filhos eram muito pequenininhos, então eles foram criados só por mim. Meu filho mais velho tem 27 anos, o mais novo 23, vamos fazer agora. 2 homens, tenho 2 noras. Eu sou muito simples. Gosto muito de cozinhar, gosto de um vinhozinho ali, cozinhar, cozinho bem. Não gosto. Mais salgados? Só salgados. Só salgados. Eu tenho um paladar masculino. Eu não gosto muito de doce. Então, eu não gosto daquela rotina, assim, feijão, arroz, bife, batata, isso aí não contem comigo. Mas a comida diferente, gosto de fazer comida tailandesa, faço alguns pratos tailandeses, faço comida portuguesa. Faço muito bem um carneiro. Olha só. Uma das minhas especialidades é um carneiro que faz muito sucesso. O camarão com arroz selvagem e abacaxi é um prato tailandês que eu faço que também é muito bom. Bacalhau de todos os tipos. Massas. Amanhã eu vou cozinhar para os meus filhos, inclusive. Vou fazer rondelli de figo amanhã, com molho Alfredo. Legal, Porque eu fico pensando assim, fechou a porta do gabinete, vou voltar e vou viver um pouco. Eu sou bem light. Gosto de ler um pouquinho, cozinhar, fazer uma viagenzinha curta, os amigos, gosto de reunir amigos, fazer um churrasquinho, bater papo, conversar. E por incrível que pareça, eu não sou aquela pessoa que ama viajar. Aquela coisa assim, viajar o mundo. Engraçado, eu nunca tive muito isso, sabe? Eu acho que eu sempre me voltei muito a criar dentro de casa um lugar de prazer. Os seus filhos foram para o direito? Ou... O meu filho mais velho é formado em Direito, já é formado desde 2024, e o meu filho mais novo é formado em Engenharia Civil. Só que os 2 trabalham na construção civil. O meu filho mais velho, ele foi para o Direito não por influência minha, porque eu sou uma pessoa que respeito bastante as escolhas. Mas ele disse, mãe, eu quero fazer Direito. Mas o meu filho mais velho, ele sempre admirou muito a minha pessoa como profissional. Ele achava bonito aquilo. E ele quis ir, mas ele quis ir pensando na admiração e não na rotina, né? E não é tão lindo assim, né? Difícil, penoso. E ele é muito agitado, ele é muito comunicativo, ele é, assim, muito do mundo, assim. Ele não é de uma mesa. E quando ele foi para o direito, que ele foi fazer estágio, ele fez estágio em tudo que é lugar, menos no MP, óbvio, né? Mas ele fez estágio em delegacia, escritório e tal. Ele dizia, meu Deus, isso não é para mim. Esse negócio de ficar sentado numa mesa, num computador, mãe, não dá. Quando ele estava no último ano de direito, ele falou, mãe, eu vou terminar minha faculdade, primeiro por respeito a você, né? Porque você pagou, porque eu não vou largar uma faculdade no final... E segundo, porque uma faculdade de Direito sempre é importante para o currículo de quem quer que seja, né? E sempre vai me acrescentar alguma coisa. Mas eu vou te dizer que meu último dia de faculdade vai ser meu último dia do Direito. E eu nunca mais vou abrir o Projude na minha vida. Que raiva! Ele tem um ódio do Projude que vocês não queiram saber. Mas tem uns que são pior que o Projude. E daí ele terminou a faculdade, entrou naquele período assim crítico. Nossa, ele ficou desesperado. Ele dizia, meu Deus, e agora? E eu, como mãe, dizia, meu Deus, e agora? Mas eu não podia, né? Me desesperar. Eu dizia, não, tá tudo bem. Porque eu via assim que não era malandragem. Era assim, eles escolhem muito novos. Nós escolhemos muito novos. A impressão que eu tenho, né? Eu sou pai recente, minha filha tem 2 anos e meio, mas é que a gente quer, né? Chegar nos 17 anos, a gente quer escolher a faculdade. E aí, quando você se forma com 22, 23, aí vai passando o tempo, você fala, nossa,
tudo começa muito novo. Muito novo. Ele entrou na faculdade com 17 anos também. E os meninos são mais imaturos, com perdão. Ah, claro. Os homens são mais imaturos, né? Então, e outra, teve uma vida fácil, então, né, não estava tão amadurecido, então foi difícil. Mas daí, o ano seguinte, o 6º ano dele realmente foi difícil, porque, e agora? Né? Ele dizia para mim, mãe, todos os meus amigos sabem o que querem e eu não sei. Eu dizia, calma, você vai descobrir. Só que você tem que circular. Você tem que circular. Você não pode ficar em casa, ou a vida ou azar. Você tem que circular, você tem que ver as coisas. E ele fez isso. Foi conhecer. Falava com um, falava com o outro. Posso ir aí? Posso? Ficou visitando o trabalho alheio, ficou acompanhando alguns conhecidos em trabalhos, até um dia que um amigo falou, vamos fazer, então, uma obra? E foi. E hoje, gente, é o empresário da construção civil. Olha só. É sócio administrador de uma construtora, está agora iniciando uma obra de casas de condomínio, 6 casas, e ele sozinho, e manda brasa. Que vai. Se encontrou. Chegou o nosso momento do interrogatório. Ai, que medo. Doutora Tarsila, aqui a gente tem um quadro, né, que a gente tem feito no Direito Criminal ao Vinho faz um tempo já, que é o interrogatório sem direito ao silêncio. É mais um bate-bola, assim, um ping-pong. Isso. Então, a gente faz a pergunta e a doutora fala a primeira coisa que lhe vem na cabeça, tá? Vamos lá. Primeiro, um livro que te marcou. A distância fora entre... do direito, né? Exato. Não, literatura. A distância entre nós. Que é basicamente duas mulheres da Índia, com histórias muito paralelas, né? E é uma combinação do que sofrem as mulheres na sociedade com o que sofrem as pessoas menos privilegiadas economicamente, uma combinação disso, porque é um paralelo entre duas mulheres que têm histórias muito parecidas, mas uma é empregada na casa da outra. Lembra a autora? Puxa vida, agora você me pegou. Não vou lembrar porque faz pesquisa muito e coloca para a pessoa poder pesquisar. Um filme que você pudesse indicar para todo mundo. Assista esse filme que você não vai se arrepender. Antigo, mas todo mundo que me conhece acho que já sabe o livro que eu vou falar. O Leitor. O Leitor. É com aquela mulher do Titanic? Exatamente, né? Com a Kate. Eu vi esse filme, a Kate. É ótimo Com a mesmo. Kate. Eu acho esse livro... Muito bom. É muito bom. Nossa, ele é muito antigo, mas ele é muito bom. Porque você chega no final, você fala, cara, você percebeu tal coisa. Tem gente que assiste e não percebe. Eu acho Não é tão antigo, não. É antigo, sim. Ele é dos anos 2000, não é? Ah, sim. Ah, dos anos 2000. Sim. Até Antigo. porque a Kate é jovem, né? Não é a Kate velhinha do Titanic, é a Kate novinha. E uma música, ou um estilo de música, ou uma banda? Ah, eu sou muito do MPB. Eu sou muito Nando Reis, eu sou muito Adriana Calcanhoto, eu gosto muito do MPB, tribalistas, eu adoro MPB. Com certeza. E o sonho? Um já realizado e um ainda eu quero realizar. Realizado ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, né? As minhas 2 bandeirinhas de menina eram direito e mamãe, né? Eu sempre quis ser mãe e eu não engravidei naturalmente. Eu tive que fazer... induzir a gravidez, né? Então, sempre quis muito e me realizei muito com a maternidade. Um outro sonho... Meu Deus. Olha como eu sou uma mulher realizada, Michel. Que legal, né? Olha como eu sou uma mulher realizada, que eu não enxergo assim um outro sonho. Eu acho que os meus sonhos mais concretos hoje se ligam ao que eu faço no trabalho mesmo. Meu sonho é que as coisas aconteçam de fato e a gente não fique fingindo que está cuidando de alguém que está, na verdade, abandonado. Meu sonho se volta mais ao meu trabalho, que a gente alcance mais efetividade aí na proteção dessas pessoas. E um medo? Eu tenho medo da doença. Eu acho que isso é um pouco de trauma. Eu sempre tive medo da doença e eu tenho medo da doença. Tanto que eu sou uma pessoa que me cuido muito. Cuido da minha alimentação, treino todos os dias, faço exames. Eu acho que porque minha mãe foi uma pessoa doente, eu só tenho recordação da minha mãe doente, né? Eu não tenho recordação da minha mãe me ensinando a fazer um ovo. Muito nova, né? Sua mãe Eu não aprendi nada com a minha mãe.
Então, eu só tenho recordação da minha mãe doente, da minha mãe chorando, da minha mãe eu dando banho nela. Eu tenho aquela cena dela sentada numa cadeira, no boxe, e eu lavando ela com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então, isso acho que me traumatizou um pouco. Eu não quero ser uma pessoa doente, eu não quero ficar doente, eu quero dormir e não acordar. E uma memória de infância? Além dessa que você... Vamos falar de coisa boa, então, né? Eu tenho uma memória boa da casa da minha avó paterna. Quando eu penso na minha infância, eu penso na casa da minha avó paterna, que era uma senhora muito simples, né? Minha avó era bugre. Então, era aquelas pessoas assim, amorosas, amorosas, amorosas demais, assim. Minhas tias paternas eram muito amorosas. Minha família paterna era muito amorosa. E elas compensaram muito de tudo que a gente vivenciou assim de dificuldades. Elas eram muito queridas. Dentro desse contexto de muita dificuldade sempre, né, com dificuldades financeiras, com minha mãe doente, com tudo isso, o bom era ir domingo na casa da avó almoçar. Isso era o bom. Eu gosto muito da definição que fala que vó é mãe com açúcar. Né? Vó é eu enxergo a minha avó sentadinha naquela poltrona, assim, aquele jeitinho dela. E não só a avó, mas o que acontecia ali, as tias cozinhando, e aquela conversação, e a gente assistindo, televisão e brincando, feliz, né? E os primos e tal. Aquilo, assim, eu acho que foi uma das melhores coisas da minha vida. As férias na casa dos tios. O que eu tive de melhor na minha infância foi o que a família proporcionou, né? Meus tios... Eu tinha um tio que morava lá em Telêmaco Borba, ele trabalhava na Klabin e morava naquela cidade privada lá da Klabin, que é Harmonia, chama-se Harmonia. E, para mim, aquilo era o máximo, né? Meu tio me levava para lá e ele dizia assim... Depois que vocês fizerem o serviço da casa, assim, minha tia trabalhava no banco e meu tio na Klabin. Eles tinham uma condição melhor e tal. Hoje eu vejo que não era uma coisa do outro mundo, mas para mim que não tinha nada, né? Em terra de cego, que tem olho, errei, né? E ele dizia, depois que vocês arrumarem tudo em casa, vocês podem ir no clube. E tudo que me falava, eu pegava assim, depois que arrumar tudo em casa. Eu faxinava a casa de joelho. Minha tia chegava assim, ela dizia, meu Deus, nunca tive essa casa tão limpa. Eu dizia para minhas primas, eu era um pouquinho mais velha que elas, 1 ano, 2 anos. Eu dizia, você vai lavar o banheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A gente deixava aquilo impecável e ia para o clube. Porque eu sempre tive, engraçado, eu sempre tive, e hoje eu tenho isso ainda, eu sempre tive essa coisa de pagar. Eu tenho que fazer jus àquilo que eu estou ganhando. Eu não posso ganhar nada de graça. E até hoje eu sou assim, se você me der qualquer coisa, me incomoda. Eu não gosto de ganhar coisas e ser assim, ser cuidada. Eu tenho dificuldade de ser cuidada. Isso é questão para tratar com o terapeuta, eu sei. Mas, assim, como meu tio ia no clube, e ele dizia, vocês podem ir no clube. Daí ele ia no clube, ele chegava comigo e dizia assim para o rapaz do caixa, essa aqui é minha sobrinha. Ela pode pegar alguma coisa para lanchar aí, pode marcar na minha conta. Aquilo, gente, para mim, era uma coisa do outro mundo. Era o melhor lanche da vida. Eu poder pedir um x-salada e uma coca. Nossa, aquilo para mim era tão valioso. Então, eu tenho excelentes recordações das minhas férias lá com meu tio. Excelentes. E ele também tem excelentes recordações, porque ele disse que eu era a única sobrinha que não incomodava, porque fazia tudo certinho. E essa próxima pergunta, que não é bem uma pergunta, mas dizem que a gente não deve se definir, né? Mas vamos tentar fazer um exercício aqui no sentido de, se a doutora Tarsila fosse se definir, se autodefinir, em uma palavra, que palavra que seria? Intensa. Eu sou muito intensa. Em tudo. Sou muito intensa. Eu não sei estar em nada pela metade. Sempre falo. Ou é inteiro ou não é. Fazer as coisas pela metade, estar pela metade, estar aqui com a cabeça ali, não. Tanto que, assim, se eu estou num lugar, eu esqueço, sabe? Esqueço. Isso é até bom, porque eu não levo o meu trabalho para casa. Eu não levo o que eu vivo lá para casa. E eu quero fazer uma confissão que isso é verdade, porque eu fui acompanhar umas oitivas com a doutora Tarsila uma tarde, começou, acho que era 1h30 da tarde, lembra? Foi até a noite. Aí eram umas 6 e pouco já. A doutora Tarsila não tinha encostado no celular, não tinha ido do banheiro, não tinha feito nada. E eu tava, bom, se ela tá nessa, eu também tô nessa. Tava ali quase fazendo xixi, lembra, doutora Eu sou Tarsila? muito intensa. Meu Deus, eu esqueci de dar um intervalo. Às vezes arriscou pedir um bolinho.
Eu brinco que eu estou pagando todos os meus pecados com meus filhos hoje, porque hoje eles me controlam como um dia eu controlei eles, né? Eles ficam, pô, mãe, quando você tá, que horas são, que horas você chega, que você está trabalhando muito, vem para casa. Eles ficam me controlando agora, eles acham que eles podem cuidar de mim. E eles falam, onde você estava? Eu estava lá fazendo... Mas, poxa, eu te liguei, você não olha no celular? Não, eu não olho. Eu foco muito naquilo que eu tô, sabe? Eu foco, eu desligo de tudo. Então, chega final de semana, eu estou em casa, eu vou cozinhar, eu esqueço que eu tive uma audiência terrível, que eu tive um caso terrível, que eu tenho uma vítima. Eu esqueço, gente. Graças a Deus. É uma qualidade imensa É essa. uma Conseguir qualidade. estar no presente hoje, ainda mais hoje, né? Com esses múltiplos fatores o tempo todo, esses impulsos e essas coisas que a gente tem o tempo Eu todo. sou né? muito uma qualidade E é uma imensa. realidade que você tem, que é uma realidade segunda a sexta pesada. Muito. Então, conseguir fechar a porta do gabinete e agora eu vou fazer uma comida tailandesa e vou tomar meu vinho. Esses dias eu contei um episódio lá pro meu filho, essa semana. Comentei, ele falou, como que foi lá, mãe? Como foi o dia hoje? Porque agora eles estão assim, eles estão numa fase engraçada, assim, que eu olho para eles, eu estranho, porque eles não são mais os meninos que eu cuido, eles são os homens, né, com quem eu convivo. E daí aquelas perguntas que você não está acostumada. Como foi teu dia hoje, mãe, né? Tá bom, né? O mais velho amadureceu muito rápido. Mudou muito rápido, né? E daí foi tudo bem. Eu falei, apesar que hoje aconteceu uma coisa assim, assado. Ele, credo, mãe. Ele falou, nossa, mas esse teu trabalho... Cara, esse negócio é pesado, hein? Eu falei, agora que você descobriu. Agora que você... Ele falou, nossa, esse negócio é pesado, hein, mãe? Puxa, mas isso não faz mal para você? Eu falei, poxa, mas agora que você está vendo isso? A próxima pergunta é um defeito que você adoraria não ter. Eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. E sou muito imediatista. E, às vezes, assim, essa ansiedade, isso nos leva a ser um pouco precipitado também, né? Eu sou um pouco precipitada. Só que eu me policio, mas eu sou precipitada. Eu tenho que cuidar para não... Qualquer coisa, eu já meto a boca mesmo. E, às vezes, se eu avaliar um pouquinho, eu já arrefeço. Eu lembro muito bem que teve um breve período de tempo da minha carreira que eu morava numa comarca e trabalhava em outra, bem próxima. 30 e tantos quilômetros. Mas era o tempo suficiente para amadurecer. Então, eu saía de casa. Hoje eu vou chegar lá, porque eu vou fazer, porque fulano vai ver, hoje ele vai ouvir. E no caminho, daí eu ia. Chegava lá com outra ideia. E daí a gente vai aprendendo, né? Eu falo que a maturidade não nos traz só rugas, né? A maturidade tem que trazer alguma coisa boa. Então, assim, ainda que eu seja ansiosa, imediatista e um pouco impetuosa, né? Eu estou me policiando agora. Mas é um defeito, porque às vezes você se precipita, né? Depois se arrepende. E o arrependimento é uma coisa difícil de administrar. O que você fala não tem mais como voltar atrás, né? Palavras ditas não são mais engolidas, né? E uma comida, né? A tesoura já falou aqui que gosta de cozinhar, mas que gosta de comer? Se fosse para escolher algo para você jantar. Eu gosto, mas não como muito. Mas eu gosto muito de massas. Eu adoro massas. Mas eu como bem pouco, porque não dá, né? Mas eu gosto de massa, gosto de carne. E uma curiosidade sua que pouca gente sabe sobre você? É uma coisa que eu sempre falo, que às vezes eu, conversando com as amigas, ela fala, mas você, Tarsila, você tá com esse problema? Mas é que eu defendo muito melhor os outros do que me defendo, sabe? Eu tenho essa... As pessoas acham assim, nossa, a Tarsila é aquela que se defende, né? De unhas e dentes, é aquela que pega a espada e... Eu defendo unhas e dentes, eu pego a espada para os outros. Mas, para mim, eu sou mais... Eu me fragilizo mais para me defender, sabe? Então, às vezes, é engraçado, porque às vezes eu estou com alguma situação, daí eu compartilho com alguém e a pessoa diz, não acredito. Você? Eu falo, eu, porque o problema é meu, daí eu tenho dificuldade. E para finalizar, infelizmente, porque a conversa está muito boa, um vinho para deixar de indicação. Vamos pensar num vinho assim melhor para um momento especial e um vinho de dia a dia. Qual que você compartilharia do seu gosto, né? Não existe vinho bom, vinho ruim. Pelo menos aqui a gente é mais do que a pessoa gosta, né? Então, do que você gosta?
Olha, eu já vou adiantar que eu não sou entendedora de vinhos. Eu adoro tomar vinho, mas eu não domino muito a arte, não. Eu fiz até... A gente brinca lá no MP que uma ocasião nós fizemos um curso de vinhos, degustação de vinhos, para aprender sobre vinhos. Ninguém aprendeu nada e todo mundo saiu tchuco de lá. Porque a gente ficou bebendo e conversando e não aprendemos nada. Mas vamos lá. Eu descobri aí, nos últimos anos, que eu gosto muito de vinho da América do Sul. Desculpe, da África do Sul. Eu acho os vinhos da África do Sul muito, muito delicados, assim, muito... ele combina com o meu paladar, não sei explicar por quê. Não sei, porque eu não entendo. Mas, assim, experimentei e gostei demais. Tem um que é Hertenberg, que eu gosto bastante. Esse eu gosto. Assim, não me pergunte porque eu descobri por acaso. O rosé desse é muito bom pro calor. Eu gosto muito de vinho rosé gelado. Então, muito. Experimenta o rosé desse, você vai gostar. Então, assim, essa foi a minha descoberta assim, da vida, que eu gosto de vinho da África do Sul. Mas também, assim, no dia a dia, vinhos pro dia a dia, eu gosto desses tradicionais aí, Angélica, DV. E para gastar um pouquinho, eu gosto... Quem está afim de gastar, que não é meu caso, eu gosto do Periquita Superior. Periquita é um vinho que eu conheci há muitos anos e o Periquita Superior é muito gostoso. E o português é bom? Português. Eu gosto muito de vinho português. Eu não gosto muito de vinhos chilenos, porque eu acho que ele queima demais, eu acho ele muito encorpado. Eu gosto bastante de vinho português, francês, que são acho que são mais leves, né? Acertamos, sem então. querer, acertamos. Para mim, isso aqui tá uma delícia. Que bom. Então, a gente vai fechar, acho que fazendo um brinde para agradecer a sua presença. Foi uma alegria imensa para mim, para o Michel. Posso falar pelos dois que o papo foi muito gostoso. A gente teria aqui, com certeza, muito mais perguntas muito mais tempo para explorar do seu conhecimento. Imagina. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui para o programa. Tenho certeza que quem está nos ouvindo gostou tanto quanto eu gostei de lhe ouvir e Michel gostou de lhe ouvir. Eu adorei. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito, foi um prazer gigante. Você trouxe Valiosas. muito importantes para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente. É isso aí. Muito obrigada obrigada, pela gente. presença, Foi um prazer muito brinde. grande. Viva! Viva! A nossa saúde. A saúde. A nossa saúde.